Boa noite, meus amigos, meus irmãos queridos. Que bom poder tê-los aqui conosco mais uma vez, nessa casa que é uma casa de amor. É motivo de grande alegria para todos nós, em nome de toda a casa, poder contar com a atenção de vocês, com a confiança de vocês em dividir tempo, que é um dos recursos mais preciosos que temos na nossa atualidade, não é? E saber que vocês escolhem uma noite de uma segunda-feira, estar aqui conosco, pensando um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus, do que Ele nos deixou, realmente nos alegra e nos enche de energia, de alegria. Para que a gente possa começar a reflexão de hoje, eu quero convidar vocês nesse momento para, junto comigo, respirarem fundo, se sentirem confortáveis nos lugares em que estão assentados, se sentir conectado com o aqui e agora, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscando Jesus, pedindo a Ele que uma vez mais esteja conosco, Senhor, nesse momento de reflexão, que a Tua paz envolva nossos corações e mentes e que possamos sair daqui essa noite mais abastecidos, fortalecidos e com coragem de seguir a nossa caminhada, o nosso percurso. Que assim seja. Então, pessoal, está aqui na nossa tela o tema da nossa conversa de hoje, mais um tema dentro da sequência do nosso Setembro Amarelo, uma campanha que já há alguns anos faz parte, que a sociedade vem tomando consciência, né? Então, falando um pouquinho dessa campanha do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Eis que, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com a Associação Médica, o CFM, lançam essa campanha, né? E começam a divulgar e a encontrar parceiros em todo o Brasil, para que falemos a respeito de um tema tão árduo, tão difícil, e que por muito, muito tempo vem funcionando como um grande tabu dentro da nossa sociedade. Porque o comportamento suicida é algo muito complexo, difícil e muito ameaçador para todos nós. E também porque, em muitos momentos, a forma como se aborda esse tema pode, inclusive, trazer perigos adicionais, ser algo complicado, um fator que, em alguns momentos, inclusive, aumentou o risco, como aconteceu, e talvez seja conhecimento de muitos, quando um determinado livro foi lançado na Europa, contando a história de um jovem que, frente a uma desilusão amorosa, acaba optando pelo suicídio. E após a divulgação desse livro, que foi um verdadeiro best-seller, uma grande onda de suicídios acontece. E desde então, se referindo a esse fato como o efeito Werther, se levanta um véu a mais acerca do tema, que cresceu no escuro por séculos e séculos dentro da nossa humanidade, que nos tempos atuais chega a níveis que, para nós aqui, dentro da nossa cultura, jamais imaginaríamos que fôssemos presenciar. Então, retomando, em 2014, essa campanha é lançada no Brasil, entre nós, e já em 2015, a comunidade espírita Ramatiz adere a essa campanha e, desde então, estamos aqui, ano a ano, conversando um pouco sobre esse tema tão desafiador, tentando fazer isso de uma forma que possa ser útil e não perigosa. Tentando fazer isso de forma a trazer realmente consciência, lucidez, equilíbrio e consolo também aos corações de todos nós que somos, sem dúvida alguma, cercados por essa ameaça. Só como um levantamento aqui, poderia levantar a mão para mim, por gentileza, quem já conhece ou quem já conheceu alguém que foi vítima do suicídio? Percebamos que somos a maioria. Então, hoje já falamos de uma maioria que, infelizmente, se depara de alguma forma com esse evento tão doloroso, né? E assim também acontece conosco, que já conhecemos muitos, né? Temos a psiquiatria como profissão,
E sem dúvida isso por si só já nos ofereceria esse campo. Mas hoje, depois de vários anos subindo aqui para falar enquanto psiquiatra, eu hoje me encontro numa outra posição. Então essa não é mais uma palestra apenas teórica, porque hoje eu estou no campo que se definiu chamado sobreviventes. Sobreviventes somos aqueles que em algum momento da vida precisamos lidar com o suicídio de alguém querido, impactando de forma direta também a nossa vida. Então, membros da família, amigos e outros contatos do falecido que são afetados intensamente pela perda. Até 2018 eu estive aqui falando com vocês, em 2019 eu não estava em Goiânia, não pude subir aos palcos para falar desse tema. E em 2020 entra então a pandemia e tudo muda, e muda de uma forma muito intensa para todos nós. E assim também foi na minha família, que no final de 2020 precisou lidar com a perda de um ente muito querido, nosso amado Felipe, um jovem de apenas 21 anos, que infelizmente, sem que nós pudéssemos entender de uma forma um pouco mais clara, sem que tivéssemos tido sinais, sem que nosso coração estivesse minimamente preparado para isso, também se despede da crosta do nosso planeta, através desse caminho tão doloroso. Estamos aqui seguindo depois dele, mas com a vida bastante transformada. Nos anos subsequentes, sempre me vinha o convite: Eliara, você já quer subir lá, já quer conversar a respeito desse tema ou ainda não? E eu fiquei no ainda não, né, algumas vezes, até que dessa vez, esse ano, resolvi que eu queria começar a compartilhar de uma outra posição com os amigos a respeito desse assunto, falar também da minha dor, porque eu sei que a dor nos irmana, a dor nos aproxima, a dor nos une. Temos todos muita dificuldade em lidar com a dor, mas ela sem dúvida é uma ferramenta muito útil de transformação. Às vezes a gente tem a oportunidade de escolher como é que a dor vai transformar a nossa vida. E é comum que eu veja que quando a gente tem um pouco mais de coragem de se abrir para a dor, ela tende a fazer transformações mais positivas, se a gente pode dizer assim. Quando a gente rejeita o convite da dor, quando a gente recusa, quando a gente se rebela, se revolta, em geral ela faz estragos mais profundos e mais complexos. Então, aceitando toda a dor que abraça a nossa família, eu escolho compartilhar com vocês aqui um pouquinho, e é por isso que eu escolhi esse tema, Os Segredos do Coração, porque foi assim, na forma de um segredo, que nós precisamos, a minha família, precisou elaborar a sua dor, sem entender muito do que acontecia, sem entender o que se passou direito na cabeça daquela quase criança, que muito pouco falou a respeito desse tema, que jamais fez uma tentativa, jamais fez uma ameaça, com quem nós nunca tivemos problemas, com a maioria dos fatores de risco que eu vou apontar para vocês aqui. Literalmente, tínhamos ali um menino de ouro, com algumas nuances de melancolia que passariam despercebido ao longo de toda a vida, sem dúvida, mas do qual nós precisamos nos despedir, infelizmente, de forma tão precoce e tão abrupta. Voltando um pouco para o tema da campanha, o objetivo dessa campanha do Setembro Amarelo sempre foi trazer conscientização para a sociedade, como eu disse, da forma adequada, da melhor forma que fosse possível para que a gente pudesse trabalhar em favor da prevenção da vida, em favor da vida, da saúde psíquica e física. E esse caminho se dá em duas etapas, uma delas a da prevenção do evento, que é fundamental e que geralmente é a que mais recebe o enfoque das nossas conversas, mas esse não é o único, a pós-venção, que é o cuidado com quem fica
O cuidado com quem sofre essa dor também é um desses objetivos. E a gente sabe que isso é extremamente importante. Para cada pessoa que é vítima do suicídio, pelo menos 60 vidas são fortemente impactadas. Entre 6 e 10 são praticamente devassadas, mas cerca de 60 vidas sofrem impactos profundos. Então é muita gente que fica. É muita gente que fica daqui com uma dor aguda. Acho que todo mundo que já viveu um luto tem noção da dificuldade, da dimensão, de quão desafiadora é a saudade provocada pelo luto. E quando a gente fala de um luto por suicídio, tanto mais complicado é essa situação. Tanto mais difícil, tanto mais confuso. E como nós, os humanos, somos seres empáticos, é muito natural que, frente à dor do outro, também eu sinta alguma dor. E o fato de sentir dor frente à sua dor, muitas vezes faz com que eu me afaste um pouco, ou com que eu evite certos assuntos, com que eu tenha algumas dificuldades nesse compartilhamento, nesse cuidado que deveríamos ter uns com os outros frente às dores, né? Isso é natural, isso é instintivo. Mas a gente tem um cérebro que pode trabalhar ao nosso favor. E se a gente começa a compreender essas coisas, a gente começa também a ter a opção de fazer diferente. Então, ainda que a dor empática nos faça, às vezes, tender a certo recuo quando um irmão está em dor, o nosso cérebro pode trabalhar a nosso favor e nos ajudar para que tenhamos posturas diferentes e assim, nos apoiando mutuamente uns nos outros, a gente consiga seguir adiante realmente, firme, forte, com coragem. Esse aqui, bom, como a campanha foi lançada pela ABP e muitos órgãos abraçaram, hoje a gente encontra um material muito rico, falando sobre fatores de risco, formas de abordagem, enfim, muitas coisas. Mas essa aqui é a foto de um panfleto na qual a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, lançou esse ano 10 fatores de risco que merecem a nossa atenção se a gente se depara com eles numa situação de alguém. E esses 10 fatores eu vou passar muito rapidamente sobre eles, porque vou me ater a apenas um. O primeiro deles é a presença de transtornos mentais. No mínimo 97% das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno mental de base ou teve um transtorno mental em algum momento da vida. E aqui não está só a depressão ou o transtorno bipolar ou a esquizofrenia. A gente ressalta sempre que o abuso de substâncias entra dentro desse contexto, entre muitas outras situações, às quais eu não vou me ater aqui. Histórico pessoal, que é a questão da tentativa em algum momento da vida. Ideação suicida, que é aquilo que se revela através da fala, quando alguém diz que já pensou, ou qualquer coisa que possa nos induzir a essa compreensão de que ali no fundo existe um contexto que denota esse tipo de pensamento. Fatores de estresse crônico ou de estresse agudo recente também deixam as pessoas mais fragilizadas e sensibilizadas. A percepção de que alguém pode estar organizando detalhes e fazendo despedidas, esse aqui é um daqueles fatores de risco muito alto. Quando chegamos a esse ponto aqui, é porque muito provavelmente já existe toda uma estrutura mental formada nesse sentido. Então, dos fatores de gravidade, aqui talvez esse seja o primeiro lugar em gravidade de sintoma, o segundo, histórico pessoal, e o terceiro, ideação suicida, se a gente fala dessa primeira folha. Aqui os outros 5 que estavam faltando. A possibilidade de ter um meio de cometer o suicídio é um fator muito relevante e que aumenta muito o risco. Então, frente a um quadro grave, evitar a exposição a fatores que permitam que a pessoa tire a própria vida é fundamental, por isso a internação psiquiátrica, às vezes, tão necessária, tão primordial no cuidado de saúde desse indivíduo e que, infelizmente, cada vez mais difícil, porque os hospitais psiquiátricos têm sido fechados e a gente vê todo um movimento anti-psiquiatria aí em exercício velado na nossa sociedade, isso é bem triste. A
presença de impulsividade naquele indivíduo, eventos adversos enquanto histórico da infância e da adolescência, motivos que podem ser aparentes ou ocultos e a presença de alguma outra doença clínica crônica. Todos esses 10 fatores aqui aumentam o risco e merecem a nossa atenção se a gente se depara com uma situação que pode denotar risco de autoextermínio. Mas eu hoje vou me ater com vocês a esse aqui, esse número 9 dentre esses 10. Então, quando a gente fala de motivos aparentes ou ocultos, ali naquele panfleto estava escrito: algumas pessoas com pensamentos suicidas podem considerar a morte como um meio de sair do sentimento de infelicidade, de acabar com a dor, um meio de encontrar descanso ou um final mais rápido para os meus sofrimentos pessoais. Esses são os pensamentos que estão na base daquele coração. A gente sabe que o ato suicida, a tentativa de suicídio, é sempre um movimento nesse sentido, de um desespero, de uma exaustão mental, de um cansaço extremo, de uma intolerância com uma dor que segue. São bem raros mesmo, aqueles eventos que são absoluta e exclusivamente impulsivos. Mesmo quando a gente se depara com um ato impulsivo, a gente provavelmente está falando de um coração que em muitos momentos esteve em contato com isso que eu disse aqui para vocês. Desespero, cansaço, desorganização psíquica, dor, tristeza, angústia, desesperança. Tudo isso está na base, gente. E é disso que a gente pode cuidar. É disso que a gente precisa cuidar. E isso nós não nos referimos aqui só ao que acontece com o outro. Eu queria que vocês, junto comigo, pensássemos que aquilo que a gente vê no outro que dói em nós é, antes de tudo, algo que nos habita. Então, muito mais do que me preocupar com o outro que cultiva esse tipo de pensamento, cabe a mim cuidar de mim, da minha casa mental, do que habitam os meus pensamentos, o que me move dentro da minha vida, porque essa estrutura é algo que se constrói, e se constrói de dentro para fora. E desde que eu sou muito pequena eu sempre fui, sou até hoje, né? Mas desde que eu sou uma criança, eu escuto minha mãe, meu pai falar que a melhor forma de ensinar alguém é através do exemplo. Então, se você realmente deseja interferir na vida de alguém, constrói aquilo que você quer construir na vida do outro, antes disso na sua própria. Construir estrutura interna de força, resiliência, perseverança e esperança é uma tarefa que nos cabe para conseguir transformar esse mundo conforme todos nós costumamos dizer que gostaríamos de transformar de forma positiva. É interno o primeiro movimento. É externo também, no cuidado daqueles com quem amamos, na atenção e na presença tão fundamental para que a gente possa ir trabalhando todo esse campo. Esse tipo de comentário, então, merece a nossa atenção. Escolhi o tema Segredos do Coração porque também um ditado popular, muito divulgado e que eu gosto muito, diz uma grande verdade. Coração é terra que ninguém pisa. O que vai internamente no meu ser, graças a um livre-arbítrio que todos nós possuímos, ainda é exclusivamente nosso, pelo menos se estamos falando a partir dos olhos da matéria. Então, na terra que ninguém pisa, antes de tudo cuido eu, que a piso, que a habito. E quando em situação de dificuldade, de problemática, de confusão, de qualquer daqueles sinais que a gente comentou aqui um pouquinho, também é uma tarefa minha buscar socorro, ajuda, buscar a organização que sozinho não tenha conseguido estabelecer ainda. Para isso, meus queridos, é preciso confiar, porque a gente só consegue dividir algo que é importante para nós a partir da confiança.
Só quando a gente consegue confiar é que a gente realmente se dispõe a compartilhar, a dividir. E isso, por si, já é um grande fator de proteção. Aquilo que o meu coração cala, o que será que aquilo que o meu coração teima em não dividir, quando falamos de dor, de confusão, de cansaço, de exaustão psíquica, será o que ele faz na minha vida? Então, nós sabemos que vivências dolorosas sempre podem contribuir para problemas de saúde mental. E quanto mais longa é essa vivência dolorosa, mais grave a problemática que ela pode gerar, se eu não consigo cuidar disso de uma forma mais adequada. Se a gente vai então enumerar os impactos na saúde, na esfera psíquica, na saúde mental do indivíduo, a tensão de vivenciar sozinho algo doloroso ou manter um segredo, por exemplo, daquelas coisas que a gente não quer falar nem na frente do espelho, nos levam a níveis elevados de ansiedade e a uma verdadeira situação de estresse crônico. Eu aposto meu diploma aqui, se alguém aqui tem dúvida de que estresse adoece. Isso é muito sabido por todos nós. Todo mundo sabe que estresse adoece. Aqui o que às vezes deixa a gente confuso é não nos dar o direito de que as nossas vivências emocionais sejam consideradas como um estresse tão importante quanto ou maior do que outras ordens de estresse, como é o físico, o laboral, do nosso trabalho e de outras situações da vida. As vivências do nosso coração são sim nossa mola propulsora. Então, quando dolorosas, quando adoecidas, quando complicadas, são um gigantesco fator de estresse para a nossa vida. Então, isso vai impactar a nossa saúde mental através desse estresse e ansiedade constante que passa a fazer parte da minha vida, de um rebaixamento de humor que vai surgindo em consequência a todo esse movimento, em virtude da confusão emocional e psíquica que isso tudo pode gerar, o isolamento e a solidão que essas vivências vão impondo a todos nós. Isolamento e solidão, algo que, na menor das hipóteses, a gente viu a sombra, pelo menos durante o período mais crítico da pandemia recente que vivemos. Sabemos o quanto o isolamento pode ser um fator complicador, quanto a questão da confiança e do compartilhamento, em contrapartida, pode ser um fator protetor. Quando falamos de segredos, de dores, tantas vezes isso se envolve com a sensação de constrangimento, de vergonha, de culpa, que vai ganhando espaço no nosso campo íntimo. Os impactos que isso gera na autoestima, na autoconfiança, os problemas ligados ao sono, quantas noites mal dormidas vamos passando, quando temos dificuldades de ordem emocional também. Dificuldades em buscar ajuda, quanto mais a gente se perde dentro de nós, mais difícil é encontrar o tal fio da meada que nos movimentaria em busca de ajuda. E uma limitação grande da possibilidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. A gente poderia enumerar muitos outros, mas nem cabia no slide, eu me recusei a ficar colocando mais coisa aqui só para citar, porque esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é pensarmos que, em contrapartida a tudo isso, alguns atos que são relativamente simples, ou pelo menos passíveis da nossa ação, podem nos proteger. E assim é o ato de compartilhar. Falar, se não ajudar em mais nada, vai nos ajudar a organizar, a elaborar as nossas linhas de raciocínio. E também tem um outro ditado, adoro os ditados, que diz que o ouvido mais perto do que da boca que fala é esse aqui, o meu que escuta. Então, se a minha boca fala, toda a minha estrutura psíquica, ela é trabalhada de forma a organizar e tornar compreensível aquilo que eu estou dizendo. E se torna compreensível para o outro,
também vai se tornando compreensível para mim. Isso também é importante de ser lembrado quando escutamos alguém que nos fala, porque às vezes a gente se apavora quando alguém falando de dor, de dificuldade, e esquece disso, que se eu não puder dizer nada de útil, ainda assim, o fato de ter falado a respeito pode já ter sido algo muito útil para aquele indivíduo. Então, ouvir também é um ato de amor. E isso é verdade, tá, gente? Isso não é frase feita, não. Isso não é questão de retórica. Isso é fato. Estejamos mais tranquilos, mas nos lembremos dessas coisas que são simples e podem ser muito úteis. Existem muitos benefícios na comunicação aberta e honesta com pessoas maduras e confiáveis. Eu faço questão de frisar algumas coisas, né, e ser muito específica em algumas coisas que falo, porque também não é o fato de sair falando aos quatro ventos das minhas dores que vai ser um fator tão agregador assim na minha vida. Muito pelo contrário, também, claro que eu sei, e vocês todos sabem, todos nós sabemos, que falar com qualquer pessoa pode ser pior do que calar. Então, se for para ser com qualquer pessoa ou com alguém que não possa me oferecer um mínimo de estrutura, às vezes é melhor falar com o espelho, falar com Deus, com Jesus, com o nosso santo de devoção, enfim. Mas sempre existe ao nosso redor pessoas que são confiáveis, sempre existe. Se não existe, se você não consegue confiar em ninguém, existe em você um problema, uma doença, um adoecimento emocional. Porque não é assim que a vida é para ser. Algumas pessoas, alguns vínculos de confiança são fundamentais e estão disponíveis para todos nós. Às vezes isso vai acontecer sim, dentro de um vínculo profissional, às vezes não. Às vezes com um amigo, às vezes com meu pai, minha mãe, meu irmão. Enfim, a vida há de trazer até mim, se eu assim desejar, as pessoas que vão ter essa estrutura que de alguma sorte possam estar comigo no momento da dificuldade e da dor. Compartilhar sentimentos pode ser um passo crucial, crucial na prevenção do suicídio. Saibamos disso, informemos a respeito disso, comuniquemos ao mundo isso. Se você acredita nisso que eu estou compartilhando aqui com vocês hoje, falem a respeito. Tá? Não precisam saber tudo, não precisam ser quem dá conta. Na verdade, eu acho que ninguém dá conta disso. Quantas vezes me incomodou quando as pessoas citam a estatística, né, de que no mínimo 97% das pessoas que cometeram suicídio são portadoras de um transtorno mental. Logo, esses suicídios todos poderiam ser prevenidos. Isso não é verdade. Nem todos poderiam ser prevenidos, nem todos. Não é bem assim. Mas alguns, talvez muitos, vários, sem dúvida sim. Mas ninguém dá conta disso sozinho, não tem médico que dê, não tem mãe que dê, nem pai, nem irmão. É uma demanda grande demais. Por isso que é tão importante que à medida que vamos caminhando na vida, nós possamos ir nos amadurecendo, para que nós possamos dar conta das nossas demandas, pelo menos minimamente, porque de uma frações a gente pode compartilhar, entendem? Fica mais palatável para todo mundo. Então, se eu dou conta de uma boa quantidade de mim mesmo, o pedaço que eu não dou conta, pode ter certeza, eu consigo ajuda do lado de fora, consigo sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E se tivesse, não falaria com vocês com a ênfase que estou falando aqui agora. E se a gente olha aos olhos da doutrina espírita, eu ainda me pergunto, porque essa é uma casa espírita e a maioria de nós que aqui está acredita que não existe fim para a vida, que tudo se trata de uma transição entre dois planos e que para cada um de nós aqui em corpo físico deve existir aí pelo menos uns 4 que vive em estrutura astral e numa outra dimensão. Se a gente sabe que nunca estamos sozinhos, o que ocorre quando eu opto por calar o que se passa no meu campo mental? O que acontece frente à minha opção de silêncio?
Gente, no mínimo, no mínimo. No mínimo, no mínimo, eu me desorganizo. Eu começo a acreditar nas teorias que eu crio para mim mesmo. Eu começo a me confundir profundamente nas minhas referências internas. Eu começo a dar espaço para que tantos outros que não estão habitando aqui o meu plano físico, o mesmo plano que eu compartilho, encontrem espaço mental para se comunicarem comigo, talvez fomentando e aumentando ainda mais aquelas ideias distorcidas e difíceis que se passam dentro do meu coração e do meu interior. Eu diria por isso, então, que certos silêncios já são um comportamento por si só autodestrutivo. Manter silêncio pode ser uma péssima opção, algo que aumenta muito essas minhas lesões emocionais. E isso tudo pode acabar muito mal, infelizmente. E para finalizar, se eu pudesse dizer a respeito do que eu mais gostaria de ter evitado dentro do contexto que eu relatei para vocês que vivenciamos aqui, eu falaria a respeito de quanta dor me causa pensar no tamanho da decepção daquele que acorda no outro plano e que, buscando uma solução na morte do corpo, é obrigado a se deparar ainda mais uma vez com a vida e toda a sua dimensão de complexidade, de dor, de continuidade. Agora, talvez sem aqueles que poderiam lhe servir como apoio, como sustentáculo, enquanto tivesse que suportar aqui. Porque, sem dúvida, amigos, a morte é a única coisa certa como o fim do nosso corpo. Sem dúvida, tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo um dia deixa de ser. Pelo menos no plano da matéria. Mas para aquele que entende que existe uma essência que é muito mais que um cérebro, que inclusive anima o meu cérebro, que é o meu ponto de fixação do espírito na matéria, se esse espírito continua, no mínimo, uma grande decepção, infelizmente ele vai ter que enfrentar quando acorda do outro lado da existência. E se é para suportar dor no desconhecido ou no conhecido, será que é tão melhor assim essa opção de partir para um mundo que, nesse momento que aqui estamos, não conseguimos aferir, entender, enfim? Ou será que talvez dê para tentar ir um pouquinho mais? Talvez aquela dor que me dilacera a alma nesse momento esteja bem perto de chegar aí ao seu término, ao seu final. Só podemos saber se esperamos e se pagamos para ver. Depois de tanta dor, em um estado psíquico frágil, uma decisão desesperada e equivocada, vem o tal do despertar do além-túmulo. E será que um coração tão ferido mereceria passar por mais essa decepção? Eu acredito que não. Foi isso que me moveu hoje para estar aqui com vocês, porque eu acho que se a gente fala de imortalidade, se a gente fala dessa condição de continuidade, pode ser que isso nem nos alegre, pode ser que isso seja até bem frustrante, dependendo do que eu estou vivendo. Às vezes a gente queria mesmo, né? Que não precisasse ser assim, tão eterno, porque é tão doloroso às vezes. Mas nosso irmão Emmanuel, num capítulo do livro chamado Recados do Além, lá no capítulo 28, falando da imortalidade, diz que dentro do nosso íntimo desperta uma voz dizendo: meu filho, sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida, jamais, porque nossa vida é a essência espiritual. Nossa vida é para além da matéria. E isso é uma boa nova, essa é a comunicação, a grande comunicação que Jesus nos trouxe. Essa foi a grande revelação do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Então, se essa vida segue, que nós possamos seguir, encorajados pelo menos, seguros de que para a nossa matéria existe sim um fim, que é relativamente próximo,
Na pior das hipóteses, dura aí 80, 90 anos, talvez. Para o nosso espírito, não. Lidaremos com a vida em qualquer circunstância em que estivermos. Então, coragem para aprender a viver bem o quanto antes. Aprender a ciência do bem viver é a nossa grande missão. O cuidado amoroso consigo e com os demais é sempre um grande remédio. E por isso eu fecho a nossa fala, lembrando um versículo de Tiago, lá no Novo Testamento, em que ele diz: confessai vossas culpas, falei dos vossos problemas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, porque a gente se cura no contato com o outro. E se você precisa, se você vier a precisar, não deixe de buscar ajuda. Ela sempre vai estar disponível para todos nós. Ia ser uma grande alegria para mim se eu pudesse agora projetar aqui nessa tela a foto do meu amado Felipe e de vários de nós que somos os seus sobreviventes. Mas não foi assim que era para ser. Então eu peço a vocês apenas que, se lembrando dele e de todos nós, o pai dele, a tia dele, o primo dele, estamos todos aqui nessa sala hoje. Se lembrem dele com amor e direcionem a ele uma palavra de esperança, de fé, de confiança, porque nós vamos seguir. Nós vamos seguir e vamos falar disso. Com dor no coração, com vergonha de subir e se derramar em lágrima aqui, como eu faço agora, mas nós vamos seguir. E é em honra a Ele que a gente faz isso. Obrigada pela paciência de vocês, obrigada por estarem comigo nesse momento, que para mim foi um momento de grande dificuldade. Que Deus abençoe a todos nós. Eu peço a você, meu irmão, que faça o encerramento.